Olá, eu sou Marli Cruz, do projeto Servir Ponto de Luz. Eu sou uma das idealizadoras, ou a idealizadora do Servir. Fui inspirada a fazer esse canal durante a pandemia, né? E poucas vezes estive aqui para conversar com vocês, mas hoje chegou minha vez, né? Eu fui intimada espiritualmente para conversar com vocês sobre um assunto que eu acho que eu entendo bastante na prática, né? Onde há dúvida, que eu leve a fé. Essa era um trecho, um trecho da oração de Francisco de Assis, em que não só na oração, mas ele fazia questão de exemplificar com suas atitudes, com seu modo de vida, né? Ele exemplificava de que ele era uma pessoa de fé, de que ele é uma pessoa de fé, né? Porque ele existe. E eu posso dar alguns testemunhos a respeito disso. Não sei por qual motivo, mas algumas vezes eu já fui colocada à prova, vamos dizer assim, né? Há 33 anos atrás, eu tive um problema oftalmológico muito sério, né? O meu olho direito, ele foi... do nada, eu tive como se tivesse caído um cisco no meu olho. E aí foi diagnosticado uma úlcera de córnea contaminada por pseudomonas. Há 33 anos atrás, assim como é hoje, mas há 33 anos muito mais, a pseudomonas era tida como uma bactéria muito de difícil tratamento, né? Muito perigosa. Ela come a carne, né? As células, vamos dizer assim. E eu tive essa úlcera. Eu morava em São Paulo e eu fui procurar um médico na Faculdade Paulista de Medicina, né? Um médico excelente, maravilhoso, que foi muito cuidadoso comigo, cuidou muito, mas ele disse que ele ia fazer o possível, mas que eu tinha grande chance de perder o meu olho em 24 horas. O tratamento foi difícil, eu levei injeções dentro do olho, foi muito colírio a todo momento, né? Vários tipos de colírio, foi um tratamento muito severo. E nesse tempo, uma amiga me viu, eu estava com o olho muito inchado, né? Deformado até, meu olho ficou deformado. E ela me viu e se espantou com aquilo e disse, não, eu vou te levar para conhecer um médico que vai resolver o seu problema. Na verdade, era uma pessoa, um médium, que incorporava Bezerra de Menezes, tá? Isso lá em São Paulo. Na cidade de Mairiporã, inclusive, ele morava. E fui até lá. E quando cheguei lá, ele me disse, o médico da Terra disse que você vai perder o seu olho em 24 horas. Mas eu te digo, filha, você não vai perder o seu olho em 24 horas. Você vai prosseguir com o tratamento dele e nós vamos fazer o nosso tratamento aqui. E você vai ficar curada. Bem, fiz o tratamento durante um mês. Tanto na Terra, com o oftalmologista, quanto no plano, através do Dr. Bezerra, pelo plano espiritual, né? Pelas cirurgias que ele foi fazendo no meu olho. Em um mês, esse médico oftalmologista me chamou, né, para uma consulta e ele me disse, Marli, eu não acreditava na sua cura e eu tenho certeza que foi um milagre. Você pode pagar a sua promessa, porque eu tenho certeza de que isso só pode ter sido uma promessa que você fez. Saindo dali, a mais à noite, no mesmo dia, eu retornei lá ao tratamento espiritual e me disse para o Dr. Bezerra de que o tratamento havia finalizado e que eu estava curada. E eu agradeci.
Porque se era um milagre, o milagre veio através dele, né? Porque ele que tinha feito o tratamento, o médico da Terra disse que ele fez o que foi possível, mas que o tratamento que ele fez não era suficiente, não seria suficiente para a cura, né? E aí o doutor Bezerra me disse, filha, não me agradeça, a tua fé te salvou. Aí ele continuou, né? Você tinha duas possibilidades. O que o médico da Terra disse, que você perderia o seu olho, e o que eu te disse, que você não perderia o seu olho. Você acreditou no que eu disse, você teve fé, você acreditou. E foi isso que te salvou, porque você acreditou na tua cura. Se você não tivesse acreditado na sua cura, tivesse acreditado no homem da Terra, a sua chance de cura seria mínima, ou nenhuma. Bem, e esse foi apenas um dos episódios que eu vivenciei até hoje, né? Com 60 anos. Logo depois desse episódio, a minha filha, pequena ainda, uns 2, 3 anos, isso também há mais de 30 anos, ela foi diagnosticada no Hospital das Clínicas, lá em São Paulo, com doença celíaca. Ela estava com a barriga enorme, mas a barriga dela era azul, de tão esticada, muito magrinha e com aquele barrigão. E eu procurei levá-la no Hospital das Clínicas para ver, né, o que seria aquilo, e eles disseram que era doença celíaca e que ela jamais poderia comer nada que tivesse trigo, né, porque ela poderia morrer. Novamente procurei Bezerra de Menezes. Ele fez um transplante espiritual, um transplante de fígado, porque ele disse que o problema dela era no fígado. Ela não tinha doença celíaca. E ele fez um transplante de fígado nela, né? E ela foi curada. Ah, mas por que você acha que foi curada não através do tratamento do Hospital das Clínicas e sim com Bezerra de Menezes? Porque no Hospital das Clínicas eles pediram para me tirar tudo que tivesse trigo dela. Tudo, absolutamente tudo. E como eu já tinha tido um testemunho de fé, eu preferi acreditar novamente no que Bezerra de Menezes estava me dizendo, o doutor Bezerra de Menezes estava me dizendo, de que não era doença celíaca. E eu também acreditava nisso, porque a doença celíaca, toda vez que você come algo com trigo, você tem diarreia. E ela não tinha diarreia, ela não tinha vômito, não tinha diarreia, não tinha nada. Só a barriga dela que crescia, né? E ela estava ficando raquítica. Chegou a ficar raquítica, inclusive. Ela teve uma deficiência de desenvolvimento, né? Bem, mais uma vez acertamos. Mais uma vez, Bezerra de Menezes, com o tratamento, com o transplante de fígado que ele fez, ela sobreviveu e do nada desapareceu o problema. Bem, alguns podem dizer que isso tudo é coincidência, né? Que não é nenhum milagre, não é não foi por causa da fé, né? Mas em 2022, final de 2021, logo depois da pandemia, em 2022, eu descobri um tumor na minha mama, um caroço na minha mama, que a hora em que eu fiz o autoexame, antes de levar em qualquer médico, eu já sabia o que era. É como se eu ouvisse, sentisse, intuísse, e eu já sabia que era um tumor maligno, né? O meu esposo disse que não, que era coisa da minha cabeça, que a gente devia fazer os exames, muito bem. Antes de ir à médica, eu já fiz o ultrassom e eu já levei para ela o diagnóstico, né? É uma médica excelente aqui em Volta Redonda e, inclusive,
ela, a partir daí, eu fui numa consulta particular, mas a partir daí eu fiz todo o tratamento pelo SUS, porque ela também atende pelo SUS, e o tratamento oncológico é pelo SUS, né? É do governo federal, né? O Unacom. E aí eu fiz aqui no Hospital do Índia todo o tratamento. Fiz a cirurgia, né? Retirada do tumor e dos linfonodos das axilas. Depois dessa retirada eu fiz quimioterapia, né? Depois da quimio eu fiz a radioterapia, depois fiz a imunoterapia, isso tudo indo no hospital, né? E agora eu tô com o tratamento, né, via oral da hormonoterapia, que é um comprimidinho que eu vou ter que tomar durante 5 anos ou até 10 anos, né? Vamos ver como tá, mas o que importa é que em fevereiro deste ano, em 2024, 2 anos depois do início do tratamento, eu bati o sino, né? Então, salvo não aparecer em nenhum lugar, porque a gente sabe como que é esse problema, né? O câncer, mas estou curada. Graças a Deus. E graças à minha fé mais uma vez. Mas teve mais um porém. Durante o tratamento, no início, logo depois da primeira sessão de quimioterapia, o meu companheiro de vida adoeceu e desencarnou, né? Eu costumo dizer que o desencarne dele foi pior do que o câncer, porque o câncer eu curei, mas ele não vou ter de volta, né? Isso ainda mexe um pouco comigo. Mas nós fizemos um trato antes de vir, né? E ele falou que ele ia primeiro. Então, que assim seja, né? Todos nós estamos aqui nessa escola para aprender. E ele aprendeu antes de mim, né? Paciência, não faltou nenhum dia na aula. Bem, continuando a falar da fé, né? Mesmo diante dessa intempérie, né? Desse novo desafio, eu consegui me manter em pé, sem deixar a peteca cair. Porque durante o tratamento, você convive com várias pessoas que também fazem o tratamento. E eu percebi que a fé, o otimismo e o positivismo são as chaves para a cura, né? Para você não deixar a sua imunidade cair. Para ajudar as células saudáveis a ficarem mais saudáveis ainda e combater, né? E o remédio combater e as células saudáveis se multiplicarem, vencendo a batalha contra as células, né? Doentes, danificadas. E foi assim que mais uma vez a fé venceu, né? A espiritualidade tem dito que é importante que eu dê esse testemunho. Porque tem muita gente que não acredita na sua cura, que não acredita no seu restabelecimento. Porque quando a gente tem um diagnóstico de câncer, muitos ainda falam, né, parece uma sentença de morte. E essa sentença de morte, esse martelinho não foi batido ainda. Ele só vai bater se você permitir. Se você acreditar que a doença é mais forte do que você, de que a doença é maior do que o poder de Deus, do que a sua meta de vida. Por que você quer viver? Para quê? Né? Vai depender do porquê e do para quê. Você está sendo útil? Você está sendo necessário? Você está sendo importante? Né? Porque viver por viver também, né? Para quê?
São esses desafios que a vida nos oferece que nos fazem crescer espiritualmente, que nos fazem alcançar mais um degrauzinho na nossa evolução. Acreditar no melhor é muito maior do que qualquer doença. Quando a gente acredita, a gente se fortalece, a gente... eu costumava até dizer, né? Costumo dizer ainda, de que qualquer coisa que aconteça na vida da gente, a gente não pode deixar a peteca cair. Quem gosta de jogar peteca, ou quem já jogou, sabe que deixou cair a peteca, perdeu. Então você não pode deixar a peteca cair. Você tem que manter ela no alto. Foca nela, bate, né? Para que ela não caia. Verifica onde ela vai, a direção que ela está indo e vai atrás. Rebata. Não deixa a peteca cair. Esse é o meu testemunho de fé. Esses são meus testemunhos de fé. Com tudo que já me aconteceu, eu aprendi muito. Aprendi que todos os abalos que a gente tem pela vida são para nos fortalecer. São para que a gente passe de ano nessa escola da vida. E se tudo for perfeito, se tudo for, sabe, aquela calmaria, aquele mar, Deus mesmo, Jesus, quando estava no barco com os seus discípulos, ele foi dormir, pediu para os discípulos cuidarem ali e qualquer coisa, podiam chamá-lo, mas que estava tudo bem. Na primeira revolta do mar, na primeira situação em que eles se viram em perigo, eles acordaram Jesus, né? E disse: homens de pouca fé. A fé nos move, a fé nos fortalece, a fé, o crer é que nos faz nos mantermos de pé e nos faz vencedores nessa vida. No fim, a gente vai ter 1 milhão de espíritos amigos que estão lá torcendo por nós e vai dizer: você conseguiu, você conseguiu, você cumpriu a sua missão. Então se fortaleça na fé, acredite. Não estamos aqui por acaso. Não estamos aqui para ser machucados, feridos, dilacerados. Não, estamos aqui para aprender. E tudo que a gente precisa é vencer os obstáculos. Qual uma corrida com obstáculos, sabe? Vai transpondo. Se eles forem maiores, dê um salto maior ainda. Vida, a vida é maravilhosa. E tudo que a gente aprende aqui, a gente vai colocando na nossa bagagem. E essa bagagem a gente vai levar para outras vidas. A gente vai levar para outros caminhos, a gente vai levar para outras pessoas, a gente vai deixar marcas. Eu tenho certeza que aí, perto de você, ou você mesmo, né, já vivenciou alguma coisa que te balançou. E hoje você olha para trás e fala assim: nossa, e não é que eu venci? E não é que passou? Porque tudo passa. Assim dizia nosso grande Chico Xavier, né? Tudo passa. Então, fiquem com Deus. Se vocês quiserem, eu tenho muitas histórias de fé. E essas que eu contei rapidamente, se vocês quiserem que eu fale um pouquinho mais delas,
né? Eu posso fazer um vídeo para cada uma dessas minhas histórias, principalmente você que tá meio desanimado, né? Se você quiser que eu fale um pouquinho delas, é só você mandar um comentário aqui, colocar um comentário aqui pra gente, e eu vou fazer um vídeo com cada uma dessas histórias. Se você tá precisando se fortalecer na fé, eu posso te dar uma injeção de fé, tá bom? Fique com Deus, um abraço, um carinho, né? E qualquer coisa eu tô por aqui. Um beijo. Fique com Deus. Tchau.